Evangelho de Lucas, por favor. Abra sua Bíblia neste Evangelho. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Essa noite, queridos, nós vamos compartilhar com a igreja sobre o incomparável amor de Deus. Este amor que nos restaura, este amor que nos convida a reconhecer a nossa condição pessoal e a reconhecer e experimentar um Deus sobrenatural, de forma pessoal, de forma íntima. Eu te convido nessa noite, querido, para que você medite comigo neste texto, quando nós voltamos nossos olhos para uma das parábolas que encantam todos nós, uma das parábolas que mexem com o nosso coração, e uma das parábolas que nos levam a perceber que o Senhor Jesus e o nosso Deus é o lugar que nós precisamos estar, na sua presença, que não é um ambiente místico, mas é um ambiente pessoal, onde nós podemos ter um encontro vivo com Deus, para transformar e restaurar completamente a nossa história. Quando você olha para o livro de Lucas, no capítulo 15, e se você puder ler comigo, do verso 18 até o versículo 24, você pode ler comigo este texto, do verso 18 até o versículo 24, você pode ler comigo? Vamos lá? Vamos ler juntos como igreja, leamos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho Vamos ler de novo 24. Vamos lá, vamos ler bem fortes. Leamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e começaram a regozijar-se. Vamos ler a última frase comigo juntos, bem forte. E começaram a regozijar-se. Meus queridos, no dia 12 de agosto de 1859, um jovem, cheio de sonhos e de ideais, com apenas 26 anos, este jovem, ele desembarcou aqui em nosso país. Seu nome era Ashbel Green Simonton. Um homem de Deus, um homem a quem o Senhor escolheu, não para viver uma cena de beleza e profundidade naquilo que os seus olhos de jovem poderiam esperar e almejar. Os olhos de Simonton não estavam voltados apenas para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo, para os sonhos temporários, para uma alegria temporária, mas algo Deus havia feito com o coração deste homem, deste servo de Deus, deste missionário que deixa sua casa, sua família, que deixa sonhos talvez pessoais, realizações pessoais, onde ele deixa o seu país, a sua língua, uma vida possivelmente tranquila,
quando olhando talvez para a sua geografia, a sua região, talvez de uma forma muito bem estável e equilibrada. Mas agora este homem compreende a vontade de Deus, este homem entende que há algo muito maior para se fazer na presença do Senhor Jesus. Este homem, queridos, depois que passa por um processo de conversão, este homem toma a iniciativa de entender que a vontade de Deus é o melhor lugar para o homem estar. Uma frase de Ashbel Green Simonton, ele diz que o lugar melhor, ou o lugar mais seguro para o homem estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Essa frase diz: o lugar mais seguro para o homem estar, o lugar mais seguro, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. E assim a história de Simonton se prolonga na história da humanidade aqui em nosso país. Nós agradecemos a Deus, queridos, porque completamos 166 anos de história. Completamos 166 anos de história, não porque o Senhor levantou um homem para vir, mas completamos tantos anos porque o Senhor Jesus é o dono da história. Ele é o dono da nossa vida, e nada está encoberto aos olhos do Senhor. Não há barreiras para a sua igreja, não há crises que o Senhor não possa resolver, não há conflitos dos mais diversos que Deus não possa tratar e que o Senhor não possa mudar a história da humanidade. E Simonton chega até o nosso país. O jovem dessa parábola não está embarcado num campo missionário. O jovem dessa parábola, ele não embarca num campo agora onde a pregação do evangelho é a sua prioridade. Mas ele embarca num país distante da rebeldia. Um homem de Deus sai do seu país em obediência ao Senhor. Mas agora um homem sai do seu país em desobediência ao seu Deus. Um homem agora sai do seu país para viver a vida, diz a Bíblia, dissolutamente. Ele sai da casa do Pai para viver a sua vida, os seus prazeres, a vontade da sua própria história, a mercê do seu próprio querer. E diz a Bíblia, queridos, que esse homem agora toma um grande desafio. E o desafio deste homem, desta parábola dita por Jesus, não é olhar para os campos missionários e pregar o evangelho. Mas agora o desejo que está ardendo no coração deste homem, deste jovem, é de viver a vida dissolutamente. E quando nós olhamos, queridos, para a nossa própria vida, quando nós olhamos para a nossa própria história, quantas vezes o nosso coração, os nossos desejos, quantas vezes nós olhamos para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo, para os prazeres pessoais, para os prazeres carnais, e eles se tornam mais evidentes, onde nós queremos e desejamos as coisas deste mundo, de forma mais clara e intensa. Quantas vezes ao olhar para essa parábola, você já não se colocou no lugar deste filho? Olhamos para esse filho mais jovem, que chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos meus bens, me dê tudo que me é devido, me dê toda a herança que é destinada a mim. Algo completamente terrível na história judaica, algo jamais poderia acontecer, é esse filho se rebelar diante desse pai. E esse filho agora se coloca diante desse pai como autoridade. Esse filho se coloca diante desse pai como sendo agora um ser soberano, como um ser dono da sua própria história. E ele diz: me dê tudo que é meu. Mas esse pai, queridos, amoroso, gracioso, misericordioso, esse pai, ele dá. Esse pai concede. Esse pai entrega ao filho aquilo que lhe é devido. Mesmo sabendo que a sua atitude desonraria
a sua própria família e a sua própria autoridade paterna. Mas esse filho agora, ele se coloca no campo da rebeldia. Sabe o que nós fizemos? Sabe o que nós fazemos diante de Deus? Nós muitas vezes nos colocamos no campo da rebeldia. Muitas vezes nós nos colocamos no campo da rejeição. E o que nós fizemos diante de Deus? Ao invés de nos curvar diante deste Deus soberano, diante deste Deus maravilhoso, ao invés de nos prostrar diante deste Deus que está acima de todas as coisas, nós reivindicamos, nós abandonamos a Deus, nós fugimos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus. E o pior lugar para estar é no lugar da rebeldia. O pior lugar para estar é no campo da rebelião. O pior lugar para estar é no campo onde nós não confessamos e não vivemos o verdadeiro amor de Deus. Quem era esse filho? Esse filho estava na casa do pai, mas esse filho reivindicou aquilo que ele não poderia reivindicar. Ele estava na casa do pai. Ele vivia na casa do pai. Ele estava ali desfrutando das bênçãos da casa do pai. Ele estava ali no lugar da paz, no ambiente da bênção. Mas nós vivemos no campo da rebeldia. Quantas vezes nós vivemos no campo da rebeldia? Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Quantas vezes nós abandonamos a presença do Senhor? Quantas vezes nós fazemos o que é errado diante de Deus? E talvez você poderia refletir comigo nessa noite. Quantas vezes nós não estamos vivendo longe do caminho da santidade? Quantas vezes nós temos olhado para as coisas deste mundo e temos vivido coisas que não deveríamos viver? Onde os nossos olhos não deveriam estar, onde os nossos lábios não deveriam professar, onde a nossa mente não deveria viver as coisas deste mundo. Quantas vezes nós desejamos aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor? E esse jovem aqui, ele está justamente vivendo aquilo que quantas vezes nós também olhamos para as coisas deste mundo e queremos muito mais os prazeres da nossa carne do que viver a vontade de Deus. Algo aconteceu no coração desse filho. A rebeldia toma conta do seu coração. A rejeição do amor de Deus tomou conta do seu coração. Você tem buscado mais a Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus? Como está o seu coração nessa noite, querido? E como você tem vivido a sua vida com o Senhor? Como você tem vivido a sua intimidade com Deus? Será que a sua oração tem sido: Senhor, me dê, ou Senhor, seja feita a tua vontade? Será que a sua oração e a minha oração tem sido: Deus, eu quero as coisas do Senhor, eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero o Deus das bênçãos. Eu quero o que vem das tuas mãos, Deus. Eu quero a sua bênção. Eu quero aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas eu não quero me curvar diante da vontade soberana do Senhor. Como está o seu coração nessa noite? Às vezes nossas orações têm sido: Deus, eu quero tudo o que vem de Ti. Me dê tudo, Senhor. Mas quando o Senhor olha para nós, e quando o Senhor nos chama a viver uma vida de intimidade, de piedade, de relacionamento profundo com Deus, muitas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor. Um segundo momento acontece no texto, e a segunda ocasião do texto são as consequências. Quando você olha para os versículos posteriores, você vai entender comigo. No versículo 14, depois de ter vivido tudo, esse jovem sai da sua casa, ele pega os seus bens, ele pega o seu dinheiro, ele coloca tudo no bolso e vai viver uma vida dissolutamente. Ele vai viver uma vida de prazeres, de vontades, de desejos. E depois de ter consumido tudo, diz a Bíblia, que sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Sabe por quê? Porque as consequências são desastrosas quando nós não vivemos na vontade do Senhor.
As consequências são desastrosas. A ruína é certa. A ruína é inevitável para aqueles que se afastam de Deus, para aqueles que não andam no caminho do Senhor, para aqueles que não vivem numa vida de santidade. As consequências são desastrosas, as consequências são ruins. E diz a Bíblia, queridos, que sobreveio uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade, acabou o dinheiro. Quando nós temos recursos, quando nós temos condições, o mundo está ao nosso favor. Quando nós estamos lá no mundo, vivendo os nossos prazeres e desejos, o mundo está ao nosso favor. Mas quando de fato, queridos, nós queremos andar com Deus e viver numa vida que agrada o Senhor Jesus, o mundo está contra nós. Mas o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. As consequências virão. As consequências desastrosas apareceram para a vida desse jovem. As consequências vieram na história desse jovem. A fome chegou, a crise chegou, a falta de alimento chegou. O desejo dele era comer a comida que estava sendo oferecida ali aos porcos daquela região. Mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Ninguém lhe oferecia nada. E diz a Bíblia que algo acontece no seu coração. E quando você olha o texto, diz o versículo 15: então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, vamos ler juntos? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quantos trabalhadores de meu pai estão vivendo uma vida larga e abençoada? Quantos trabalhadores de meu pai têm bênçãos, e eu estou aqui? Quantos trabalhadores de meu pai estão vivendo também ali como servos, mas eu estou aqui passando necessidades, sofrendo amargamente nessa vida, passando lutas na minha história. Quantos jovens nós estamos vivendo e vendo por aí, perdendo suas vidas? Quantos jovens olhamos para eles e nós olhamos para suas fragilidades e pobrezas, que não é apenas de uma vida, mas também de uma alma longe de Deus, um coração longe do Senhor, um coração longe da presença do Pai. Quantas pessoas passam por nós, queridos, na caminhada da vida, na jornada da vida? Quantas pessoas dentro de casa, estão dentro do nosso lar, estão perdidas? Quantas pessoas no nosso trabalho, que passam por nós todos os dias, mas estão famintas por algo maior, estão famintas por algo que é perfeito, soberano, mas estão vivendo no pecado, estão vivendo na rebeldia, estão vivendo longe da vontade de Deus, reivindicaram algo e se afastaram de Deus, abandonaram o caminho da santidade. Mas agora, queridos, o texto parece que vai nos mostrar uma nova direção, porque ao mesmo tempo que nós percebemos a pobreza e a fragilidade humana, por causa dos seus pecados, por causa daquilo que nos afastou de Deus, o próprio Deus vem ao nosso encontro. Algo maravilhoso o texto nos ensina, porque o grande amor de Deus é muito maior do que os nossos pecados. O grande amor de Deus é muito maior do que as nossas escolhas ruins da nossa vida. O grande amor de Deus sobressai a pobreza do nosso coração. A soberania de Deus vem ao nosso encontro. A misericórdia de Deus vem ao nosso encontro. O amor de Deus vem ao nosso encontro. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, nessa noite, que o grande amor de Deus vem ao nosso encontro.
o grande amor de Deus, soberano, misericordioso, gracioso, vem ao nosso encontro. Este texto vai nos mostrar, queridos, que você não tem capacidade alguma para buscar a Deus e nem eu. Esse texto vai nos mostrar que eu e você não temos possibilidade alguma de dizer: Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu estou aqui porque eu escolhi o Senhor. Este texto vai nos dizer, queridos, que Ele nos escolheu, Ele nos alcançou. Esse texto vai nos mostrar que o seu amor nos redimiu na cruz do Calvário. Este texto vai nos mostrar que é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é por você, não é por mim, não é por quanto investimos, não é por quanto dizemos, mas é porque esse amor nos alcançou em Jesus Cristo. Esse amor na cruz do Calvário. Diz a Bíblia, queridos: levantar-me-ei, levantar-me-ei. Algo está acontecendo no coração deste jovem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou dizer algo para ele. Eu vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e diante de Ti, eu já não sou digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus trabalhadores. Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou dependente, Senhor, eu preciso de Ti. O processo da conversão começa quando um coração se rende aos pés do Senhor Jesus. O processo da conversão começa quando o coração arrependido, ele compreende que há um ser muito maior, há um ser soberano, há um ser grandioso, há um ser que nos ama, há um Deus que está acima de nós. Não sou eu, não é você, não é o quanto pagamos ou investimos, mas é a graça do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Efésios no capítulo 2, você vai perceber que nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós vivíamos no curso deste mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do filho que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos longe de Deus, no caminho errado, no caminho da perdição. Nós andávamos num caminho que não era o caminho da santidade. A gente estava indo para outro país. Me dê tudo, Senhor, que me cabe. Me dê a minha herança. Era isso que a gente estava fazendo. Mas no capítulo 2, versículo 4, vai dizer que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu o quê? Vida, salvação. Ele nos deu salvação, Ele nos deu graça, Ele nos deu perdão. Sabe o que a gente precisa, queridos? A gente precisa do perdão de Deus. Às vezes a gente está andando pelos caminhos errados da vida. Eu e você precisamos do perdão que vem de Deus. Meus irmãos, às vezes nossos olhos estão olhando para as coisas deste mundo e a gente está se vislumbrando com as coisas deste mundo, achando que o mundo é tudo isso aqui, que o céu é aqui. O céu não é aqui, irmãos. O céu não é aqui. Nossos olhos precisam ter olhos espirituais. A nossa mente precisa ser uma mente bíblica. O nosso coração precisa pulsar as coisas de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Diz a Bíblia, queridos, que esse jovem, algo começou a acontecer no seu coração. E diz a palavra do Senhor no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Trata-me como um dos teus escravos. Eu não sou digno. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar na tua casa, Pai. Eu não sou digno de comer da tua mesa de novo, Pai. Eu não sou digno de me alimentar juntamente contigo, Pai. Trata-me como um escravo. É isso que eu mereço. É isso que eu sou.
Mas algo acontece no texto, e diz a Bíblia, e levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e diz a Bíblia, que compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meu querido, eu quero dizer para você, que há um Deus que nos ama de forma incondicional, e o seu amor foi expresso por meio de Jesus, na cruz do Calvário. Meu querido, eu quero dizer para você que há um Deus que te ama. Eu quero dizer para você que há um Deus que cuida de você. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que há um Deus que se preocupou conosco na cruz do Calvário. Há um Deus que olhou para nós e nos perdoou. Há um Deus que olhou para nós e Ele tomou uma atitude. Uma das coisas que jamais aconteceriam é um pai de família sair correndo ao encontro de um filho rebelde. Isso jamais aconteceria neste contexto. Jamais, era uma desonra um pai largar tudo e sair correndo por aquele filho que se rebelou, por aquele filho que abandonou a casa. Mas diz a Bíblia, queridos, que esse pai, ele se levantou, ele avistou o seu filho de longe, compadecido, com um coração cheio de misericórdia, com um coração cheio de amor, com um coração cheio de graça. Esse pai olha para o seu filho e ele o abraçou e beijou. Você tenta entender essa cena comigo? Ele correu para os braços do seu filho, ele o abraçou, ele apertou o seu filho, ele tocou no seu filho, ele beijou o seu filho, ele se reconciliou com o seu filho. O que Jesus fez conosco é reconciliar este pecador com o Pai. O que Jesus fez por nós é demonstrar tão grande amor por nós, sabe aonde? Na cruz do Calvário. Meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, talvez você está longe do caminho de Deus, talvez você está desfrutando das coisas dessa vida muito mais do que as coisas de Deus, talvez seus olhos estão vislumbrados com os prazeres dessa vida, com as coisas deste mundo, ou talvez o seu coração está enraizado por uma religiosidade vazia, medíocre, pequena, ou talvez o seu coração está enraizado por coisas que o Senhor não está presente, Deus não está lá dentro, o Senhor se afasta de nós quando vivemos no pecado. A gente precisa voltar os nossos olhos para Deus, irmãos. A gente precisa novamente se relacionar com Deus. A gente precisa ter uma vida com Deus. A gente precisa andar com Deus. A gente precisa voltar os nossos olhos para o Pai e dizer: Pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei diante do Senhor. Senhor, eu não sou digno. Meus amados irmãos, não há honra em nós. Meus amados irmãos, não há dignidade nesse ser humano pecador que somos nós. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. E parte dele é a ação de nos salvar, e parte dele é a ação de trazer de volta esse filho para casa. Ah, Senhor, trata-me como um escravo teu, trata-me como mais um na tua casa. Mas quando Deus restaura o pecador, Ele não o deixa para trás. Ele restaura todas as coisas. Vem, gente. Vem. Ele abraçou, Ele beijou. E eu tento imaginar esta cena, onde há um filho e um pai se reconectando, onde há um filho e um pai se abraçando e realinhando novamente aquela aliança, aquele amor, aquela vida que não é apenas pelas questões financeiras, pelas coisas temporárias. Talvez um filho já se rebelou contra você por causa de dinheiro, coisas deste tipo, ou coisas deste mundo. Mas Deus não está olhando para nós, preocupado com as questões financeiras. Ele restaura todas as coisas.
Ele restaura todo o nosso coração. Ele restaura toda a nossa vida. E diz a Bíblia no versículo 21. O filho disse: Pai, há uma confissão aqui, queridos. Pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos. Ele não disse nada para o filho. Ele disse para os servos: gente, venham, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Confessa, querido, confessa o seu pecado. Confessa seu coração ao Senhor, confessa a sua alma diante de Deus, abra a sua alma para o Senhor, diga: Deus, eu pequei contra os céus, eu tenho vivido longe do Senhor, Pai, eu tenho abandonado os teus caminhos todos os dias, eu preciso do Senhor, Pai, eu preciso ter um encontro contigo nessa noite. Fala para Deus, querido, Ele não te deve satisfação do que Ele faz, como Ele não disse nada para esse filho. Porque o Senhor não deve satisfação a ninguém. Mas é certo que quando você se coloca diante do seu Pai, existem bênçãos sobrenaturais e grandiosas reservadas para mim e para você. Você só precisa abrir o seu coração e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Aí talvez você diga para mim: pastor, eu já sou membro de igreja há tanto tempo. Eu já venho à igreja há muitos anos. Mas eu quero dizer para você, querido, que você precisa ter um encontro com Deus. Não é um encontro com a igreja, é um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com aquilo que é divino, sobrenatural. Você precisa ter um encontro com aquele que te ama e te conhece. Diz a Bíblia, quando você olha para o versículo 1, diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Nós conhecemos tanto das leis, nós conhecemos de tantas coisas, mas talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Prova disso, o filho mais velho estava lá. Quem é este que está chegando aí? O que está acontecendo aí nessa igreja, hein? Tanta festa aí nessa igreja. Tem tanta festa aí no meio desse povo. O que está acontecendo aí? Teu irmão que chegou. E ele então questiona o pai: estou aqui há tanto tempo, eu sirvo há tantos anos nesta igreja, eu sirvo há tantos anos, eu faço tanta coisa para o Senhor, e o Senhor não fez nada para mim. Olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui há muito tempo. Você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. Queridos, eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe as coisas externas tomarem conta do seu coração. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa entender que o melhor lugar é estar no centro da vontade do Senhor. Para finalizar, queridos, este amor incomparável, ele revela Jesus Cristo. O amor incomparável do Pai por nós pecadores, por este filho mais novo, por este filho mais velho, é justamente para nos mostrar que há um Deus que tem um amor por nós, e este amor é incomparável, este amor é sobrenatural, que amou publicanos, pecadores, fariseus, que amou aquela mulher que estava sentada lá no poço, que amou aquele leproso que estava ali do lado, este amor que alcançou crianças, jovens, letrados, velhos. O amor de Deus rompe barreiras. O amor de Deus rompe gerações.
O amor de Deus rompe geografias. Onde o amor de Deus alcançou a vida de um homem a tantos quilômetros do nosso país. E no dia 12 de agosto, ele chega ao nosso país para pregar o Evangelho aqui, para mostrar o grande amor de Deus para nós, para que o Evangelho pudesse ser pregado com verdade, com pureza, com santidade, para que o Evangelho pudesse ser pregado na sua simplicidade. Simon, ele morre poucos anos depois, ficou pouco tempo entre nós, mas ele deixou um grande legado para a nossa geração. E há uma frase que ele ainda diz. Ele diz que amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. E se acaso eu não acordar, eu estarei com Ele. Você pode repetir essa frase comigo? Amanhã, quando eu acordar, Deus estará comigo. E se acaso eu não acordar, eu estarei com Ele. Você crê nisso, queridos? Você crê nisso? Você precisa ter um encontro com o Pai. Vai para a casa do Pai, querido. Vai para a casa do Pai. Na casa do Pai tem festa. Na casa do Pai tem novilho cevado. Na casa do Pai tem roupa limpa. Na casa do Pai, querido, tem anel no dedo, tem aliança, tem reconciliação com a eternidade. Na casa do Pai tem salvação, querido. Não saia desse lugar. Não saia do ambiente da bênção. Não saia da presença de Deus. Vai para a casa do Pai. Anda com o Pai. Viva com o Pai. Porque Ele te ama. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele te conhece, querido. Ele conhece as coisas mais terríveis da nossa alma. Lança-se sobre Ele. Lança a tua alma nos braços do Pai. Porque Ele corre ao nosso encontro. Ele não te deixa lá e diz: você abandonou, você saiu, então agora viva a tua vida. Não, Ele não é como às vezes nós tratamos. Ele não faz como às vezes nós fazemos. Mas Ele nos trata com amor, querido, um amor que nós não entendemos, um amor que nós não conseguimos compreender, porque este amor é perfeito, neste amor não há pecado, este amor é puro, é verdadeiro. É por isso que a gente não entende, é por isso que a gente não tem capacidade de compreender o inigualável, o incomparável amor de Deus. Você só vai entender por meio de Jesus Cristo. É por isso que você tem que se prostrar, querido. É por isso que você precisa se render. É por isso que você precisa, nesta noite, deixar esse país distante que você está vivendo, ou deixar essa casa vazia, sabe? De uma religiosidade vazia, desse filho mais velho, querendo reivindicar as coisas. Você precisa deixar essas coisas aí, para dizer: Deus, eu quero a tua intimidade. Eu quero só a tua presença, Deus. É só esse lugar que eu quero, e mais nada. É só o lugar da intimidade, e mais nada. É só no campo da intimidade que eu quero, e mais nada. O mundo pode cair, mas nós permaneceremos de pé, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Se você não tiver condições financeiras, permaneça firme em Cristo Jesus, amém? Se a vida estiver de cabeça para baixo, permaneça de pé em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Se você tem vivido lutas no seu casamento, no seu trabalho, em diversas áreas da sua vida, eu quero dizer para você: permaneça de pé, em nome de Jesus. Permaneça firme lá na casa do Pai, abraçado com o Pai, beijando o Pai, andando na intimidade com o Pai. Anda com Jesus, anda com o Senhor. É o melhor lugar para você estar. Não saia do campo da intimidade, não saia.
Às vezes a sua família, ela pode ser um problema. Às vezes, pessoas que estão perto da gente, ela pode ser um problema para a gente, para nos desviar do caminho de Deus. Eu quero dizer para você, querido, ouça só Jesus. Ouça só Jesus. Ande só com Jesus. Jovens, eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite. Adolescentes, eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Não saia desse lugar. Não abandone esse lugar. O mundo vai gritar mais alto. Mas há um amor muito maior. Há um lugar muito melhor para você estar. É andando com Jesus. Abraçado com o seu Pai. Se relacionando com o seu Pai. E eu não estou falando do seu pai físico, por mais que você sabe que é o dia dos pais. Mas eu não estou falando disso. Estou falando que você precisa andar com o seu verdadeiro Pai. Aquele que te amou. Aquele que te comprou com um alto preço. O sangue de Jesus. Ah, pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ah, pastor, eu fui rejeitado. Ah, pastor, eu fui abandonado. Ah, pastor, eu fui pisoteado na minha infância. Ah, eu fui ferido na minha história. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus muito maior. E esse Deus te adotou em Jesus Cristo, amém? Ele te adotou em Jesus Cristo, é isso que você tem que entender. As nossas feridas e marcas, nós iremos buscar a ajuda de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a viver nessa vida com as minhas feridas, com as minhas marcas, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, e eu sei que algo muito maior o Senhor tem reservado para nós. Então, queridos, corra para o braço do Pai, corra para o braço do Pai, deixa que Jesus, deixa que o Pai arranque os trapos da culpa, os trapos da inconstância, os trapos da mentira, os trapos da vaidade. Deixa que o Pai arranca isso, Ele vai arrancar. É só você dizer: Deus, eu quero estar nos teus braços, eu quero estar na casa do Pai, querido. Ele vai arrancar, Ele vai tirar. Tome você a atitude agora, dizer: Deus, pequei contra os céus, diante de Ti, eu já não sou digno de ser chamado Teu filho, eu quero estar com o Senhor. Ele vai arrancar cada um dos trapos, Ele vai tirar o ódio, a dor, os ressentimentos. Ele vai arrancar a culpa do pecado, porque onde habitou esse pecado, o que, irmãos? Superabundou a graça. É isso que habita em nós agora, na casa do Pai, a graça. Vamos comer, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar. É festa. Este teu filho estava perdido, ele foi achado. Ele foi achado não porque ele quis ser achado, mas porque o Pai o encontrou. Você que está aqui nessa noite, querido, o Pai te ama, tá? O Pai te ama. Eu quero dizer para você que o Pai te ama. O Pai ama você. Ele ama a sua vida. Ele tem o melhor para você. Eu quero que você saia daqui nessa noite sendo abraçado pelo Pai, porque há algo muito maior você precisa viver diante do Senhor. Algo muito maior você deve desfrutar na presença do Senhor. Vamos ficar em pé?